No capítulo de hoje de Força de Mulher, Serim e Bahar chegam à casa de Swati, e ela fala para a irmã pagar o taxista. Ela sai do carro e Bahar pergunta onde estão. Serim diz, eu não sei você, Bahar, mas eu vim ver o meu namorado. Ele mora aqui. O Sarp me encontrou aqui nesse lugar, é só isso que eu sei. Serim entra e diz ao segurança para não deixar a Bahar entrar ali. Bahar diz ao segurança que é a irmã da Serim que foi ver o Swati e pede para ele deixá-la entrar, mas o segurança não permite que ela entre e ameaça chamar a polícia. Swati fica todo alegrinho ao ver Serim. Ela diz a Swati que quando o genro dele foi encontrar a Bahar, falou que ia se livrar de todos os problemas, que iria voltar, e pediu para ela esperar. Swati fica surpreso quando Serim diz que o Sarp já sabe que a Peril foi até a casa dela depois que viu aquelas fotos. Nesse momento Peril liga para Swati e diz que aconteceu uma coisa horrível e pergunta se pode passar na casa dele. Swati disse que não pode recebê-la agora, que vai pedir para Munir levar ela para outro lugar para eles se verem. Swati pede para Serim ir com ele encontrar Peril. Serim pergunta por que ele quer que ela vá. Swati diz que ela vai entender quando chegarem. Bahar continua na frente da mansão de Swati. Nesse instante Jali liga para ela e diz que conseguiu marcar com a sua amiga pedagoga hoje às 3. Jali diz que Bahar não vai precisar pagar nada. Bahar estranha e pergunta por quê. Jali lhe diz que agora está muito ocupada e que depois elas conversam. Bahar se vê obrigada a ir embora e não vê quando Swati sai de casa com Serim. Peril diz a Munir que ontem o Sarp acordou de repente à noite e estava muito bravo. Então Peril se lembra de como tudo aconteceu. Sarp chegou em casa, chamou ela e disse, você foi até a casa dos pais da Bahar, procurou a Serim e causou uma confusão. Sem graça, Peril disse, eu não sabia o que fazer quando vi as fotos. Sarp perguntou por que não ficou sabendo de nada disso, porque ela não contou para ele que tinha visto essas fotos. Ele disse, por que não me perguntou sobre as fotos? Você pode me falar isso? Peril ficou em silêncio e Sarp disse, tem mais alguma coisa que eu não sei? O que mais está escondendo? Peril disse, não estou escondendo nada, Sarp. Sarp perguntou se ela sabia que a mãe dele morreu. Peril disse que não, que realmente não sabia. Sarp disse, sabia que as covas estavam vazias, que a Bahar e os meus filhos estavam vivos? Sabia disso? Peril, assustada, negou tudo e Sarp continua, você sabia? Não sei como acredito em você, não sei mais como vou confiar em você. Não sei. Sarp saiu do quarto, e Peril ficou chorando. Swati e Serim chegam ao encontro de Peril. Furiosa, Peril pergunta o que o pai está fazendo e por que a Serim está ali. Swati diz para Peril se acalmar e pede para Serim se sentar. Swati conta para Peril que Serim lhe disse sobre Sarp ter ido visitar Bahar e que ele disse que ia voltar para ela quando resolver os seus problemas. Swati diz a Peril, eu quero que você escute com muita atenção o que a Serim vai falar e com a mente aberta. Serim revela que primeiro é importante saber que as fotos que viu não eram reais. Ela só tirou aquelas fotos para manter o Sarp longe da Bahar. Serim diz, na verdade, eu nem ligo para o que vai acontecer com o Sarp, mas eu ligo para o que acontece com a Bahar. Ela vai me pagar por destruir toda a minha família. Eu juro pelos meus pais que vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que Bahar e o Sarp, por mais que tentem, não sejam felizes e tenham uma vida horrível. Swati diz a Peril que estão do lado dela. Peril pede a opinião de Munir, e ele diz, Dona Peril, vai ser melhor se ficar com eles. É vantajoso e é o que o seu pai gostaria que fizesse. Peril olha para Serim e diz, então como vai ser? O que vamos fazer? Você tem algo em mente? Ah, e esqueça daquelas fotos, porque se o Sarp descobrir que mandei para você, não vai querer ouvir mais nada. Serim diz que isso não importa, que eles ainda têm algumas armas. Peril pergunta, quais armas? Serim diz que uma delas é que a Bahar ainda não sabe que o Sarp casou de novo e teve mais filhos. Peril diz que duvida muito que isso cause algum problema. Peril diz que o Sarp usou uma identidade falsa para se casar com ela, ou seja, na verdade, os dois não são casados. O Sarp vai explicar tudo o que aconteceu para Bahar e acabou. Serim diz que a Bahar é um pouco diferente, que ela não vai gostar de saber que o Sarp a deixou na miséria, depois casou de novo com uma mulher linda e rica, e que ainda por cima teve mais 2 filhos com ela. Serim diz que eles precisam fazer a Bahar descobrir a verdade de um jeito que o Sarp não vai conseguir explicar. Peril pergunta quando a Bahar vai descobrir sobre ela e as crianças. Serim diz que pode ser amanhã ou depois, mas que primeiro ela tem que fazer as pazes com o Sarp, porque isso é importante. Serim diz, e aí se todos nós concordamos, que tal celebrar o nosso pacto? Peril pergunta, o que vamos tomar?
Atice chega à casa de Seida, pois ficou sabendo o que aconteceu entre ela e Jale e ficou preocupada. Atice é carinhosa com Seida e diz que pode falar com a Jale, se ela quiser. Seida diz para Atice que não precisa se preocupar. Atice conta para Elise Seida que ficou com o dinheiro do Sarp porque não queria que as crianças passassem fome. Seida diz que o único problema é que ela não vai poder contar para Bahar, mas foi ótimo ter feito isso e que ela não precisa se preocupar tanto. Atice diz que agora o Envy acha que o dinheiro é da rescisão dela e está gastando tudo, já fez compras para eles e para Bahar. Seida diz que Atice está fazendo uma boa ação e não fez nada de errado. Elise recebe a ligação de um amigo avisando que arrumou a entrevista de trabalho para ela. Atice bate na porta do apartamento de Bahar, e Doruk e Nissan ficam muito alegres, pois pensam que é o pai. Ao verem a avó, eles ficam tristes. Bahar chega em casa, percebe a tristeza dos filhos e pergunta à mãe por que eles estão assim. Atice vai para o quarto com ela e fala que as crianças estavam perguntando pelo pai antes dela chegar, por isso estão assim. Atice pergunta a Bahar o que aconteceu depois que ela saiu da casa com a Sirin, se elas brigaram. Bahar diz à mãe que não aconteceu nada, que elas foram para uma casa linda. A Sirin entrou na casa, mas o segurança não deixou ela entrar. Bahar diz a Nissan e Doruk que quer falar um pouco sobre o pai deles. Ela diz, o pai de vocês não pode ficar com a gente devido a certos problemas que a gente não pode controlar. Nissan pergunta que problemas são esses. Bahar fala que vai contar tudo quando ela crescer, porque eles ainda são muito novos para entender algumas coisas que acontecem. Nissan diz para a mãe contar, que talvez eles entendam. Doruk diz que é verdade e pede para ela contar. Bahar diz que vai contar, mas é para eles escutarem tudo sem fazer nenhuma pergunta. Envy e Atice chegam em casa. Serin dá boa noite. Envy não responde. Sirin diz à mãe que o pai está exagerando. Atice diz que o pai não vai falar com ela enquanto ela estiver saindo com Swat. Ele disse que é ele ou Swat. Então ela tem que escolher um. Sirin não se importa e responde, o azar é dele. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!